Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria imensa poder estar aqui com você neste momento tão especial. É uma honra poder entrar em sua casa, no seu trabalho, talvez até mesmo no seu carro ou no caminho do seu dia, para juntos meditarmos na palavra de Deus e buscarmos uma mensagem de esperança, de fé e de transformação para as nossas vidas. Saiba que não está aqui por acaso, porque o Senhor já preparou este instante como um presente para a sua alma, para o seu coração e para os seus pensamentos. Muitas vezes, a correria da vida, as preocupações, as pressões do dia a dia tentam roubar a nossa paz. Mas quando paramos um pouco e nos voltamos para Deus, encontramos um refúgio seguro, um lugar onde o nosso coração se fortalece e onde a nossa fé é renovada. Quero que você se sinta acolhido neste espaço como se fosse uma grande família da fé, onde cada palavra que será compartilhada aqui não é apenas um discurso bonito, mas sim alimento espiritual, preparado por Deus para edificar a sua vida. Não importa de onde você vem, não importa o que você esteja enfrentando, não importa quais sejam as suas lutas ou quais tenham sido as suas quedas até aqui, saiba que Jesus Cristo olha para você com amor, estende a mão e diz que há esperança, há uma nova oportunidade, há um novo caminho para seguir. Este momento é mais do que uma reflexão, é um encontro com a presença de Deus. Então abra o seu coração. Permita que o Espírito Santo fale com você através da palavra que será compartilhada e que ela produza frutos de fé, coragem e confiança. Se até aqui você se sentiu desanimado ou com medo, saiba que a partir de agora o Senhor está ministrando sobre a sua vida algo novo, algo poderoso, algo que vai restaurar o ânimo e trazer luz para o seu caminho. E antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, eu já quero fazer um pedido muito especial. Se este conteúdo edificar a sua vida, se esta palavra tocar o seu coração, se você sentir que Deus falou com você de forma direta, então não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de comentar no final do vídeo. É dessa forma que você participa ativamente desta missão, ajudando para que a palavra de Deus alcance ainda mais vidas, porque cada vez que você interage, essa mensagem se espalha e pode chegar exatamente na vida de alguém que está precisando ouvir uma resposta do céu, palavra do dia, mensagem e oração da tarde. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Senhor nos convida a refletir sobre algo que toca profundamente o coração de cada um de nós: a fé e a dúvida. A passagem que vamos meditar está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 31, onde está escrito: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa pergunta feita por Jesus a Pedro ecoa até hoje em nossas vidas, porque em diversos momentos também nos vemos no mesmo lugar que Pedro, caminhando em direção a Cristo, mas sendo abalados pelo medo, pelas circunstâncias e pelas tempestades que se levantam ao nosso redor. Imagine a cena. Pedro, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, pede para ir até ele. Jesus permite e Pedro começa a andar sobre o mar, desafiando toda a lógica humana, sustentado apenas pela fé na palavra do Mestre. Mas, quando o vento sopra forte, quando as ondas parecem ameaçar, Pedro tira os olhos de Jesus e olha para a força da tempestade. É nesse instante que ele começa a afundar. E nesse momento Jesus o resgata com amor, mas também o confronta com uma pergunta que nos leva à reflexão. Por que duvidaste? Essa passagem nos mostra uma verdade essencial. Quando fixamos os olhos em Cristo, podemos enfrentar qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer onda. Mas quando desviamos o olhar e deixamos que as circunstâncias falem mais alto do que a voz de Deus, a dúvida entra, a fé enfraquece e a nossa caminhada começa a afundar. Quantas vezes você já se encontrou assim, querido irmão, querida irmã?
Começou um projeto cheio de fé, acreditando que Deus estava no controle. Mas diante das dificuldades, da falta de recursos, das críticas ou dos obstáculos, começou a duvidar. Quantas vezes você já orou, entregou a situação nas mãos de Deus, mas no meio do caminho permitiu que a preocupação ocupasse o lugar da confiança? O que Jesus quer nos mostrar aqui é que a fé não depende das circunstâncias. A fé não é abalada pelo vento, não é apagada pela tempestade, não é destruída pelas ondas. A fé verdadeira permanece firme porque está baseada em quem é o Senhor e não no que está acontecendo ao nosso redor. A dúvida, ao contrário, nasce quando focamos mais no problema do que na promessa, mais no que está diante dos nossos olhos do que naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Neste momento, o Senhor nos chama para renovar a nossa confiança nele. Ele estende a mão, assim como estendeu a Pedro, para nos levantar e nos ensinar que não precisamos permitir que a dúvida roube a nossa vitória. Deus conhece as nossas fragilidades. Ele sabe que somos humanos, que temos limitações, mas Ele também nos lembra de que quando a nossa fé parece pequena, Ele continua sendo grande, poderoso e fiel para nos sustentar. Por isso, hoje quero que você guarde esta mensagem. Não deixe que a dúvida seja maior do que a sua fé. Se o Senhor já disse uma palavra a seu respeito, se Ele já prometeu algo para a sua vida, se Ele já te chamou para caminhar sobre as águas, então confie. Mesmo que os ventos soprem, mesmo que as ondas se levantem, mesmo que os olhos humanos digam que é impossível, lembre-se que Jesus é aquele que tem todo o poder no céu e na terra e que nunca deixará você afundar se o seu coração estiver nele. Meu amado irmão, minha amada irmã, ao meditarmos na passagem em que Pedro caminha sobre as águas e Jesus lhe pergunta: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?", encontramos uma das cenas mais marcantes do Evangelho. Essa passagem não é apenas um relato histórico de um milagre extraordinário, mas uma lição espiritual que continua viva e atual para todos nós. Quando Jesus faz essa pergunta a Pedro, ele não está apenas repreendendo, mas ensinando, mostrando que a fé precisa ser cultivada e exercitada mesmo em meio às adversidades. Pedro havia dado um passo de fé, algo que nenhum outro discípulo ousou fazer. Ele saiu do barco, colocou os pés sobre a água e andou em direção a Jesus. Mas quando olhou para o vento e para as ondas, ele duvidou. Isso nos mostra que muitas vezes não é a falta de fé que nos atrapalha, mas sim a mistura da fé com a dúvida. Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 20, "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível." Ou seja, não é o tamanho da fé que importa, mas a sua pureza e firmeza diante das circunstâncias. Ao longo da Bíblia, vemos diversos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram o dilema entre a fé e a dúvida. Abraão, chamado de pai da fé, esperou durante anos pela promessa de um filho, mesmo quando as circunstâncias diziam que era impossível. Em Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21, está escrito que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Diferente de Pedro, Abraão decidiu não olhar para o vento e para as ondas da esterilidade, mas manteve os olhos fixos naquele que prometeu. Por outro lado, também encontramos exemplos de como a dúvida pode roubar as bênçãos de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: "Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A dúvida nos torna instáveis, nos enfraquece e nos impede de viver plenamente o propósito de Deus. Agora, trazendo essa reflexão para o nosso cotidiano, percebemos como é fácil cair na mesma armadilha de Pedro. Quantas vezes começamos um novo ciclo em nossa vida com confiança? Pode ser um novo emprego, um novo relacionamento, um novo projeto, uma nova fase espiritual. No início acreditamos na promessa, oramos, entregamos tudo nas mãos de Deus. Mas quando surgem as dificuldades, quando as portas parecem se fechar, quando os ventos sopram contrários, começamos a olhar mais para os problemas do que para o Senhor que nos chamou. E é nesse momento que a dúvida nos faz afundar. A grande lição que aprendemos aqui é que precisamos manter os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Não podemos permitir que as circunstâncias determinem a nossa confiança. Quando Pedro olhou para Cristo, ele caminhou sobre o impossível. Quando ele desviou o olhar, foi vencido pelo medo. Assim também acontece conosco. Se olhamos apenas para os problemas, eles se tornam gigantes. Mas se olhamos para Jesus, o poder dele se manifesta e nos sustenta. Outro ponto importante é que mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus estava ali para estender a mão. Isso nos mostra que o Senhor não nos abandona nos momentos de fraqueza. Ele sabe que somos humanos e que podemos falhar. Mas o seu amor é tão grande que ele sempre está pronto para nos levantar. Quantas vezes já experimentamos isso na prática? Talvez você tenha sentido que estava se afogando em preocupações, em dívidas, em enfermidades, em decepções. Mas de repente uma palavra, uma oração, uma intervenção de Deus trouxe alívio e te resgatou. Essa passagem também nos ensina sobre a importância da perseverança na fé. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardar a fé é um desafio diário, porque sempre haverá ventos contrários tentando nos abalar. Mas quando decidimos permanecer firmes, Deus nos fortalece e nos capacita a concluir a corrida que Ele mesmo nos propôs. Por isso, querido irmão, querida irmã, não se culpe por ter momentos de dúvida, porque até Pedro, que andou com Jesus, viveu isso. O que você precisa é aprender a não permanecer nessa dúvida, mas a voltar o olhar para Cristo e deixar que Ele segure sua mão. O Senhor está pronto para resgatar você, fortalecer sua fé e te levar a experimentar milagres ainda maiores. Amado irmão, amada irmã, ao meditarmos sobre a pergunta de Jesus a Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Entendemos que não se trata apenas de uma repreensão, mas de um chamado à reflexão e à transformação. O Senhor nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e perceber quantas vezes permitimos que a dúvida roubasse o lugar da fé. E o mais lindo desta passagem é que mesmo diante da dúvida de Pedro, Jesus não o deixou afundar. Ele estendeu a mão e o segurou. Essa é a mensagem de esperança que quero deixar em seu coração nesta tarde. Você pode até sentir medo, pode até vacilar em algum momento, mas Jesus sempre estará pronto para segurar a sua mão. A vida cristã não é uma caminhada sem desafios. Muito pelo contrário. Jesus mesmo nos disse em João capítulo 16, versículo 33, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que as tempestades virão, os ventos contrários soprarão, e haverá momentos em que tudo parecerá impossível, mas é exatamente nesses momentos que a fé se torna ainda mais necessária. Fé não é ausência de lutas, fé é a confiança de que em meio às lutas não estamos sozinhos. É importante entender que a fé não é apenas acreditar que Deus pode agir,
mas é confiar que Ele já está agindo, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos. A dúvida grita: será que vai dar certo? Mas a fé declara: já deu certo, porque Deus está comigo. A dúvida olha para as circunstâncias e enxerga derrota. A fé olha para o Senhor e enxerga vitória. E quando pensamos no exemplo de Pedro, percebemos algo muito profundo. Ele só conseguiu andar sobre as águas porque decidiu obedecer à voz de Jesus que disse: vem. Isso nos mostra que a fé começa com obediência. Quando damos ouvidos à voz de Deus e decidimos dar passos de confiança, experimentamos coisas que seriam impossíveis aos olhos humanos. Talvez hoje Deus esteja chamando você para sair do barco da zona de conforto, para dar um passo de fé em uma área da sua vida. Pode ser no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério, nos seus sonhos. O vento pode estar soprando, as ondas podem estar grandes, mas se o Senhor disse: vem, então confie, porque Ele é fiel para sustentar cada passo. Outro ponto importante é lembrar que quando Pedro começou a afundar, ele clamou: Senhor, salva-me. Isso significa que mesmo quando falhamos, temos a oportunidade de clamar ao Senhor. E o que Jesus fez? Estendeu a mão imediatamente. Isso revela o coração do nosso Deus. Ele não demora em ajudar os seus filhos, Ele não abandona os que clamam por socorro. Talvez você esteja se sentindo como Pedro neste momento, afundando em meio às lutas, mas saiba que se você clamar, a mão de Jesus já está estendida para te levantar. Essa mensagem é um lembrete poderoso de que não precisamos viver escravos do medo e da dúvida. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou seja, o medo não vem de Deus. O que vem do Senhor é coragem, força e equilíbrio. A dúvida tenta nos aprisionar, mas a fé nos liberta e nos leva a viver milagres. Por isso, querido irmão, querida irmã, a partir de hoje tome uma decisão. Quando a dúvida vier, escolha crer. Quando o medo bater a porta, escolha confiar. Quando a tempestade se levantar, escolha manter os olhos fixos em Jesus, porque é dessa forma que você experimentará a paz que excede todo entendimento, a mesma paz que o apóstolo Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Lembre-se, você não está sozinho. A mesma mão que levantou Pedro está estendida para você hoje. E essa mão é firme, poderosa, cheia de amor e misericórdia. Talvez a sua fé esteja pequena, mas isso não é problema, porque o Senhor disse que mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. O que importa não é o tamanho da sua fé, mas em quem você coloca a sua fé. E quando a sua fé está em Cristo, você está seguro, porque Ele nunca falha. Então, receba esta palavra como um convite de Deus para viver uma vida de confiança. Caminhe sobre as águas da sua própria jornada sem medo, porque Jesus é o seu sustento. Se você tropeçar, se enfraquecer, se duvidar, lembre-se, Ele não vai deixar você afundar. Ele vai segurar a sua mão, vai te levantar e vai te ensinar a crescer em fé. E antes de passarmos à oração, eu quero reforçar um pedido especial. Se esta mensagem falou ao seu coração, se você sentiu o toque de Deus nesta palavra, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Além disso, deixe nos comentários o que o Senhor ministrou em sua vida hoje, porque o seu testemunho pode edificar e fortalecer a fé de muitas outras pessoas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nos colocamos diante da Tua presença em oração, unidos pela fé, certos de que o Senhor está nos ouvindo. Pai amado, assim como Pedro clamou quando começou a afundar, nós também clamamos. Senhor,
salva-nos. Estende a tua mão poderosa sobre cada vida que ora comigo agora, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada família que está sendo representada neste momento. Senhor, sabemos que muitas vezes somos tomados pelo medo e pela dúvida. Sabemos que em certas situações deixamos de olhar para Ti e passamos a olhar para os ventos e para as ondas que se levantam ao nosso redor. Mas hoje reconhecemos que precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua presença, precisamos da Tua mão estendida para nos levantar. Pai querido, fortalece a nossa fé, dá-nos coragem para andar sobre as águas da vida, mesmo quando tudo parece impossível. Ensina-nos a confiar plenamente na Tua palavra, a obedecer à Tua voz, a não vacilar diante das tempestades. Que o nosso coração esteja firme em Ti e que a nossa mente esteja guardada pela paz que excede todo entendimento. Senhor, assim como o apóstolo Paulo declarou, queremos guardar a fé até o fim. Não queremos ser vencidos pela dúvida, mas viver a plenitude da confiança em Ti. Por isso pedimos, renova as forças dos cansados, consola os corações aflitos, levanta os que estão caídos e restaura aqueles que se sentem perdidos. Nós cremos, Senhor, que assim como estendeste a mão a Pedro, o Senhor também estende a mão para cada um de nós hoje. Por isso, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos os nossos medos, as nossas preocupações e as nossas lutas. Confiamos que em Ti seremos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, porque a Tua fidelidade não falha. Obrigado, porque o Teu amor nos sustenta e porque a Tua graça nos acompanha em todos os momentos. Recebe a nossa gratidão e a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.